Oi, gente, tudo bem? Ó, como combinado, vim aqui para gravar agora o segundo vídeo que vai falar das estratégias de como definir o abdômen, né? Então, assim, ó, fica com a gente até o final do vídeo. Eu vou falar bastante coisa importante, tudo relacionado a esse assunto. Então, assim, fica com a gente até o final. Agora, aproveita, curte. Se possível, já faz um comentário assim que começar a ver, pode fazer perguntas, né? E além disso, aciona o sininho, tá bom? E compartilha, passa essas informações aí para as pessoas que vocês conhecem. Isso nos ajuda muito a continuar com esse trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Para divulgar a educação física, divulgar todos os assuntos relacionados a exercício físico. Bom, gente, ó, a gente vai começar a falar agora, né, também dos exercícios, tudo que envolve aí a questão para a gente hipertrofiar o abdômen. E assim, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar uma imensidão de vídeos, tá, falando sobre esse assunto. O que é importante salientar, muitos dos vídeos vão ser excelentes, outros nem tanto. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de informação, sempre procurar vídeos confiáveis, de pessoas ou instituições confiáveis, tá bom? Para realmente o ensinamento ser útil para vocês. Então assim, o que acontece? Nesses vídeos tem alguns que fazem exercícios assim mirabolantes, né? Exercícios que a pessoa olha, vocês vão olhar e falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? E muitas vezes a pessoa até vai se lesionar por causa disso, né? Ao invés de conseguir uma coisa positiva, vai ter o efeito contrário. Então tem que tomar muito cuidado, não só nesse assunto, mas também nesse assunto que é o foco do que a gente está falando hoje. E o que também é importante eu comentar com vocês? A questão da quantidade dos abdômenes, a quantidade dos exercícios, né? Porque assim, quando a gente vai fazer, existem a questão de séries e repetições. Tem pessoas que vão falar assim para mim, Márcia, mas assim, eu estou fazendo aí 400 abdominais por dia. Isso tá bom para mim? Isso me ajuda? Gente, olha, para algumas pessoas isso pode até funcionar, tá? Mas são poucas pessoas que vai ter esse resultado positivo fazendo 400 abdominais por dia. Não é indicado, tá? Isso vocês têm que ter, sempre lembrar desde agora do início do vídeo do que eu estou falando. Algumas pessoas positivo vão conseguir, mas a maioria não. Então a gente vai estar ensinando vocês também essas técnicas, mas tudo voltado justamente isso, com conhecimento técnico, a gente vai estar explicando isso para vocês, que isso não é o melhor, para vocês obterem um resultado que é ter um abdômen trincado, né, com os gominhos aí aparecendo, esse não é o melhor caminho de fazer tantas vezes aquele mesmo exercício para o mesmo músculo, não vai ter resultado, tá bom? Todas as vezes, né, que as pessoas me perguntam sobre como definir o abdômen, eu explico muita coisa no primeiro vídeo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta, né, no primeiro vídeo, assiste, porque é importante até para você entender a continuidade desse segundo vídeo de agora. E assim, quando a gente fala em hipertrofiar, né, o abdômen, a gente tem que levar algumas situações aí que são importantes, né, a gente tem que pontuar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é quanto, né, a quantidade de gordura que a pessoa tem nessa região abdominal, né? Então assim, como que tá aqui? Você tá gordinho? Não tá? Tá só com pneuzinho? Já tá mais fofinho? Gente, cada um vai ter um corpo, né? Cada um diante ao que come, se faz exercício ou não, ele vai ter uma gordura aqui. Então, isso é uma primeira parte importante. Qual é a quantidade, né? Você tem que observar, olhar você mesmo. Como é que está a gordurinha aqui? A segunda coisa é o condicionamento físico. Porque isso vai ser importante em que situação? Se você é uma pessoa que já treina, que tem um condicionamento e parou por algum motivo e por isso essa gordura aumentou, né, você vai ser mais fácil, vai ser uma pessoa que vai ser mais fácil a voltar a começar a fazer exercício de novo, a cuidar da alimentação e a conseguir mais rapidamente fazer com que o teu abdômen volte ao que estava. Porque você já tem um condicionamento físico, você já tem uma memória muscular. Agora aí é que tá. E se você é uma pessoa sedentária,
ou há muitos anos você não pratica nenhum tipo de exercício físico e tem uma alimentação completamente errada, o que vai acontecer? A sua região abdominal, gente, não é só uma gordurinha, não é? Você vai ver que você realmente já está redondinho, né? Ou até mais, né? Então você tem que observar você mesmo, você vai ser o melhor olho, entendeu? Você vai conseguir se observar. Então essa é a segunda parte importante que você tem que pensar. A terceira, gente, a terceira situação aí que a gente comenta, que é muito, muito, muito importante, é a questão de como essa pessoa se alimenta. Como você se alimenta? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Só você vai conseguir realmente e verdadeiramente poder me falar. E também assim, não adianta a gente tentar se enganar. Para que a gente tenha um resultado positivo, a gente tem que falar sempre a verdade para quem vai estar nos auxiliando nesse processo. Não esqueçam disso, porque assim, a gente pode até tentar enganar a pessoa que está ali, o profissional, mas o profissional ele consegue entender como você está fazendo com a tua vida, né? Como é que você está cuidando do seu corpo e da sua alimentação. Então, aí é que tá. Essa fase, gente, essa terceira etapa e essa terceira situação que eu comentei é justamente a alimentação. Isso vai ser um fator muito importante para que você consiga definir o seu abdômen. É assim, se você come no seu dia, você ingere muito carboidrato, muita gordura, você toma muito refrigerante, você tem na sua alimentação, você consome muito açúcar, seja da forma líquida, através de sucos, refrigerante, entendeu? Ou chás muito adoçados, independente. Tanto a parte líquida ou doce mesmo, muito chocolate, muito doce delicioso, não estou questionando ou falando em si dos doces, gente, são maravilhosos e a gente precisa deles, tá? Só que a gente não pode do excesso, aí é que tá. O equilíbrio é mais uma palavra que sempre vocês vão estar ouvindo eu falar muito. Se vocês tiverem um equilíbrio na sua alimentação, você vai conseguir resultados maravilhosos, não somente esteticamente, que é o que a gente está falando agora do abdômen. A gente fala muito de saúde. A saúde está em primeiro lugar sempre. Só que aí, junto a ela, a pessoa tem que também, ela vai começar a querer a questão da autoestima, né? De poder colocar uma roupa que ela tem lá no guarda-roupa e ela quer voltar a usar, ela quer se sentir melhor, ela quer poder praticar um exercício, ela quer poder andar sem ter tanta dor, ela quer poder dormir melhor, trabalhar melhor, enfim, gente, é uma infinidade esse leque. Então, o que eu quero muito que vocês observem? Essas três questões que eu falei para vocês é muito importante para que vocês consigam definir o abdômen. E a alimentação, se vocês não tomarem cuidado, como eu falei, carboidrato, né, a gordura, a proteína, enfim, mas a gente não pode exagerar de nada, senão os pneuzinhos vão aparecer sim e aí eles vão virar uma fábrica de pneus, se a gente não tomar cuidado. E isso vai para o corpo inteiro. E aí é que tá. Quanto mais a sua região abdominal tiver com gordura, mais tempo você vai demorar para queimar isso, para definir o seu abdômen, tá? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso também em outros vídeos, mas um pouco mais nesse, porque assim, o nosso corpo é inteligente, ele não vai queimar somente o lugar que você quer, que te incomoda, ele começa num processo de queima de gordura. Entendeu? E onde tem mais é onde vai demorar mais. Então essa é uma das maiores dicas que eu posso dar. Bom, como é que a gente vai começar com tudo isso, gente? Para a gente ter aquele abdômen trincado, com os gominhos, né? Ou até um abdômen magro, gente. Não é todo mundo que quer que apareça os gominhos. Eu acho lindo os gominhos. Mas assim, vai de cada um, tá bom? Sempre lembrem disso. Para a gente começar tudo isso, para começar a definição, como eu falei, temos que pensar na gordura. A gente tem que entender como que a gente vai ter que fazer para retirar essa camada de gordura, né, que cobre os nossos músculos. Porque muitas vezes a gente está com o músculo ali, só que ele não aparece por causa justamente da camada de gordura. E como é que a gente vai fazer isso? Né? É a pergunta. Primeiro, gente, como eu falei, primeiro a gente tem que começar revendo a nossa alimentação. Fazer substituições inteligentes, importantes. Lógico, não esqueçam, cada um tem que observar
primeiro, ir no seu nutricionista, ir no seu médico, porque assim, cada pessoa cada pessoa ela pode ter qualquer tipo de problema. Mas o que é importante? A gente tem que pensar assim, substituições, por exemplo, eu uso açúcar, tá? O açúcar normal, refinado, eu não posso substituir. Eu posso ver um adoçante de boa qualidade. Eu gosto muito com o que tem xilitol e estévia, mas sou eu. Cada pessoa vai ver um. Tem pessoas que gostam do açúcar demerara. Eu prefiro adoçante, tá? E me acostumei perfeitamente, gente, com adoçante, tá? Mas assim, é uma substituição. Mesma coisa o sal. As pessoas usam sal normal. Eu já não estou mais usando, eu uso o sal light, que é um dos melhores que tem. Ao invés de eu tomar refrigerante todos os dias, eu tomo no final de semana, em uma das refeições. Não vou ficar sem tomar, eu sei que é uma marca, mas, por exemplo, eu não vou deixar de tomar minha Coca-Cola, ou minha Guaraná, ou minha soda, ou qualquer outro refrigerante, gente, é só um exemplo, tá? Agora eu não posso mais tomar? Pode, só que aí é que tá a quantidade. E também, nos outros dias, não existem os suquinhos light, né? É uma opção. O suco natural também é uma opção, mas tomem cuidado, porque as frutas também têm o açúcar dela. Então, a gente tem que observar. Mas aí é que tá, substituições. Isso já vai fazer toda a diferença na região abdominal. Reparem que eu estou falando muito do quê? Falei muito do açúcar e do sal, né? E o que envolve, porque vocês têm que pensar nas receitas, o que envolve o sal e o açúcar, né? Aí, lógico, a gente também vai falar das próprias gorduras. As pessoas têm hora que comem por muitas vezes na semana carnes bovinas gordurosas, né? Mesmo carne de porco, eu amo. Quem me conhece sabe que eu sou maluca por carne de porco. Entendeu? Qualquer coisa que venha do porquinho, tadinho. Adoro o porquinho, muito fofinho, mas eu adoro ele. Mas aí é que tá. Eu não posso ficar comendo todos os dias das minhas refeições a carne de porco, o torresmo, o bacon principalmente. Porque existem partes do porquinho também que são excelentes para a nossa dieta, como é o patinho suíno. Tá? Eu como bastante patinho suíno, é uma delícia, cebolado, para mim é uma delícia. Aí é que tá, então a questão da gordura também que vocês ingerem. E a gordura também a gente pode pensar na margarina, substituir por manteiga. Muitas vezes que nem eu sou intolerante à lactose. E descobri há poucos meses que eu sou intolerante. Então eu tenho feito substituições na minha alimentação justamente para produtos zero lactose e que eles são zero lactose, zero açúcar e zero gordura. Então isso está me ajudando muito. Então vale a pena vocês observarem essas questões para a semana de vocês. Lógico, todo ser humano tem que ter aquele dia que ele vai comer alguma coisa gostosa, mas olhem a quantidade. A gente pode comer de tudo, a gente só não pode passar do limite. A gente tem que ter, na verdade, equilíbrio. Né? Então, assim, pensa, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Essa questão das substituições, a gente vai melhorando, né? E a gente tem que observar também que, assim, qual que é a nossa porcentagem de gordura abdominal, tá? Um exemplo, o ideal seria de 10 a 12% na região abdominal. Não pensem isso no corpo inteiro. Nessa região abdominal, a gente teria que ter, em média, tá? De 10 a 12%. Um exemplo, na região abdominal, como eu falei, é de 10 a 12%. Essa semana, eu fiz uma coisa bem legal, que todo mundo tem que fazer, não é só se pesar, viu, gente? Não é só a balança. Esse aparelhinho aqui, na verdade, ele serve para quê? Para medir as nossas gordurinhas, entendeu? Então, assim, ó, isso aqui, esse aparelho é o adipômetro. Então, na verdade, a gente tem que usar esse aparelho, né, lógico, um profissional que vai estar fazendo esse trabalho para vocês, né, para justamente a gente poder fazer a nossa medida das gordurinhas, e principalmente a gordurinha abdominal.
Gente, lembra, a gente sempre vai ter pele, vai ter um pouquinho de gordura, não se assustem, não, eu não quero ninguém psíquico com nada. A gente não pode ser psíquico, a gente tem que fazer um negócio com saúde, com calma, um passo por vez, entendendo o processo de cada corpo, a vida de cada um, tá bom? Então, a gente dá um geral, a gente tenta fazer as coisas sempre numa média, mas lembrem-se disso. Mas não esqueçam disso aqui, que isso daqui é excelente para que vocês possam fazer a medida das gorduras, porque até um detalhe que é importante, não pensem só na balança. A balança a gente usa para justamente, né, a gente ter um parâmetro de como a gente está. O ideal, até um adendo, é a gente se pesar de manhã, né? De manhã, levantou da cama, lógico, vai no banheiro, né? E assim, aí se pesa e tentar se pesar com a menos quantidade de roupa que vocês tiverem. Isso é muito importante. Observem também a balança, se ela está no local certo, se ela está pesando direito, senão vocês vão ter uma noção errada da balança. Mas não é só ela, né? Não é só ela, porque assim, depois com o tempo vocês vão perceber que a gente vai estar perdendo gordura e ganhando massa magra. Então muitas vezes as pessoas começam a pensar, meu Deus do céu, mas eu já estou me matando. No começo a pessoa perde muito, ela fica feliz, né? Perde bastante gordura e perde bastante líquido, porque quando a gente começa a fazer qualquer processo de emagrecimento, a gente perde muito líquido que está ali. Então a pessoa sente aquilo pela balança, só que depois chega uma hora que para. Aí a pessoa começa a ter medo, porque assim, muitas vezes até ela vai aumentar um pouco. Se ela estiver conseguindo aumentar a massa magra dela, a balança começa até a aumentar e não significa gordura. Então é só um adendo que eu queria passar para vocês. Voltando, né, ao meu assunto que eu falei para vocês, o ideal da gente ter nessa região abdominal é de 10 a 12% em média. Eu fiz esse final de semana, né, a minha medição. Então, o que acontece? Eu percebi que na minha região abdominal, porque lembra que eu falo para vocês que eu estou num processo, eu também estou num processo, tá? De ganho de massa muscular, eu mudei meu treino, na verdade, de um ano para cá, mudei mais até a minha vida. Quem me conhece sabe, principalmente pela questão da intolerância à lactose que eu descobri. E reposição hormonal, mas depois a gente fala disso de novo. Mas aí é que tá, eu descobri, gente, que a região abdominal está em 15%. Isso eu já tive um avanço. Em 2 meses que eu tinha feito a minha outra medição, nossa, eu baixei bastante. E aí é que tá o detalhe, eu não baixei passando fome, né? Eu não passei fome, não fico. Vocês sabem que eu sou contra a qualquer dieta muito restritiva. A gente tem que ter restrições, sim, mas nada absurdo, nada maluco, né? É o que eu brinco, nada psico, a gente não pode ser assim, né? A gente tem que viver, tem que saborear os alimentos, tem que ter prazer em saborear os alimentos, em estar numa mesa com quem você gosta, com a tua família, com seus amigos, com você mesmo, né? Mas tudo com equilíbrio. Então aí é que tá. Eu vou estar falando como que a gente pode baixar a gordura sem sofrimento. Isso é tão importante, gente. É uma questão que assim faz toda a diferença, né? No dia a dia, essa questão do sofrimento e de não fazer dietas muito restritivas. E vocês vão ver que conforme vocês vão observando isso, da questão das gordurinhas, tem partes do nosso corpo que também a gordurinha está mais acima, por isso que eu dei essa média que na região abdominal é essa porcentagem. Aí é que tá, gente, ó, eu descobri, né, nessa última medição que eu fiz, que eu, graças a Deus, né, diante ao meu treino, a minha alimentação, o que eu tenho feito para mim mesmo, como eu ensino, como eu explico, aí é que tá, eu consegui perder 5 pontos percentuais aí em relação à minha taxa de gordura abdominal. Então, eu agora que estou com 15, há 2 meses atrás, eu estava com 20. Olha que importante isso no treino que eu estou fazendo. Aí é que eu vejo e consigo constatar diariamente que o que a gente segue, o que a gente aprende, o que a gente estuda, né, o que tem aí
tanta gente boa no mercado que explica sobre esses assuntos que estamos certo. E aí é que tá, sem sofrimento. Eu não estou precisando fazer nada, nenhuma dieta que fico sem comer, sem beber alguma coisa que eu gosto, enfim, não precisa. O que eu preciso fazer é justamente conseguir intercalar na minha vida, como cada um de vocês, o quê? A questão do treino e da alimentação. A junção dos dois, gente, a gente consegue chegar lá, a gente consegue chegar no objetivo não somente do abdômen. Questão saúde, questão bem-estar, né? Questão de saúde do corpo inteiro, né? Que é tão importante a gente pensar. O corpo é nosso. O corpo é nosso, vocês têm que pensar isso, a gente tem que cuidar dele. E daqui até lá embaixo é o nosso corpo, é o nosso templo, é a nossa vida. Se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Se a gente não se gostar, se a gente não se observar. Só que aí é que tá, eu falo da estética porque é importante, mas a estética está fora, mas a gente também tem que se preocupar com os nossos órgãos, se a gente está judiando deles ou não. Depois não adianta também, gente, a gente pensar assim, ai, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, ai meu Deus, a minha coluna, meu intestino não está funcionando. A gente vem com tanta reclamação, só que assim, nós somos os culpados na grande maioria dos casos, não em tudo, lógico, tá? Mas numa grande maioria das nossas dores, dos nossos desconfortos, sabe por onde começa? Por aqui. A gente come mais do que deve, bebe mais do que deve, e aí não tem jeito, o corpo grita. O único jeito do corpo mostrar que a gente está fazendo errado, infelizmente, na maioria das vezes, ele grita com as dores. Tem hora que o ruim é quando ele fica silencioso e a gente só descobre lá na frente que causou um dano muito grave a um órgão da gente mesmo, né? É isso aí, eu acho que é uma dica boa que eu posso passar para vocês também. Oi, gente, fui lá prender meus cabelinhos, meus cachinhos, porque me atrapalha, eu não consigo, começa a cair no meu olho, me atrapalha, então fui lá prender. Mas vamos embora, vamos continuar. É o seguinte, a gente está falando também agora, né, de alimentação e vamos começar a falar muito do carboidrato. É que aí que tá, assim, o carboidrato, ele é tão importante para a nossa vida, né? O carboidrato é ele que nos dá energia para a gente manter nosso corpo e manter, gente, as nossas funções vitais. Aí é que tá. Tem hora que as pessoas tiram o carboidrato da refeição. Não pode, não façam isso, gente. É um pecado, vai fazer mal para vocês. O carboidrato justamente é isso. Se ele nos dá energia, se a grande função dele no nosso corpo é essa, tira o carboidrato, tirou nossa energia. Como é que vocês vão se sentir? Desanimado, com moleza, né? Vão se sentir lento, né? E muitas vezes, tô com sono, tô cansado pelo dia anterior. Não, vocês tiraram a energia. Como é que o corpo vai ter vitalidade, né? Para conseguir fazer, gente, as coisas básicas mesmo. Independente se você trabalha na sua casa, se você trabalha na rua, o que você faz para estudar, enfim, você não vai ter energia. E essa lentidão, isso que você passa, esse mal-estar, vai te atrapalhar, vai dificultar para que você faça qualquer coisa na sua vida. E aí é que tá. E dificulta também que as pessoas não pensam, mas dificulta na queima de gordura. O corpo, ele é inteligente, não esqueçam disso. O nosso corpo, ele mesmo já sabe o que ele tem que fazer quando a gente deixa de ingerir alguma coisa que ele precisa. Então, ao invés dele queimar gordura, ele vai estocar a gordura. Porque assim, vocês não deram energia para ele, né, que vem dos alimentos. Vocês não dando essa energia para ele, ele vai caçar dentro do corpo. Bom, eu preciso deixar esse cara aqui vivo, de alguma forma. Como é que eu vou fazer? O corpo sai procurando na gordura. Só que assim, não é que ele vai eliminar, ele vai reter, que é justamente para poder fazer com que vocês fiquem vivos. Olha como funciona o nosso corpo. Então é tão importante vocês observarem isso. E assim, eu sei que, gente, é assim, um exemplo.
O carboidrato, ele confunde essa questão, né? Um exemplo, eu como carboidrato, eu não como carboidrato, vocês vão começar a falar, Márcia, mas isso está muito confuso para mim, né? Eu tenho que comer ou eu não tenho que comer? Aí é que tá. E mesmo os do bem, equilíbrio mais uma vez. Porque assim, o carboidrato, eu vou estar falando aqui agora, a gente vai ter que entender os tipos de carboidrato. Mas independente dos tipos, a moderação, o equilíbrio sempre reina, gente. É importante. Os carboidratos, né? A gente tem que pensar neles agora nessa questão aí da hipertrofia do abdômen. E a gente tem que conseguir baixar os nossos níveis de carboidrato, mesmo que sejam os do bem. Como eu falei para vocês, é complicado, né? A gente tem que ter calma nessa parte. E o que acontece? Como é que a gente vai ter que fazer? Né? Porque é importante, não é só para a gente viver, para a gente sobreviver que eles são importantes. É importante, como eu falei, para qualquer parte da sua rotina e do treino. Aí é que tá. Como a gente está falando em treino, imagina como é que vocês vão fazer uma sessão de treino sem ter energia. Gente, vocês vão morrer no meio do treino, vocês vão passar mal no meio do treino, vai baixar a pressão, vai dar dor de cabeça, vai dar tontura. Então, assim, não é o caminho. Então, não pode, lógico, comer muito e treinar, vocês vão passar mal também. Tem que ser um pouco antes, mas não pode deixar de se alimentar. E aí que tá, o segredo de tudo isso é a gente entender um pouco do que a gente chama de macronutriente. Quem são os nossos macros que a gente fala tanto, né? Primeiro, importante, carboidrato. Aí vem as proteínas e vem as gorduras. Porque aí é que tá, gente. Quando a gente fala em dieta, a gente tem que saber balancear, equilibrar esses 3 macronutrientes para que a gente consiga, além de tudo, saúde, bem-estar, né? Bem-estar do corpo. A questão do que a gente está falando do abdômen, né? Agora, o nosso foco nesse vídeo é o nosso abdômen. Então, para a gente conseguir hipertrofiar o abdômen, ou, como eu falei, não é a pessoa que quer o gominho, mas ela quer ter um abdômen magrinho, ela tem que pensar nisso também, nesse equilíbrio dos 3 macronutrientes. Marcinha, e como eu faço isso? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: comprem uma balancinha. Gente, da marca que vocês quiserem, mas é essencial para esse processo de emagrecimento, de controle, porque tem hora que a gente não sabe quanto pesa o alimento, né? O que a gente está ingerindo, que nem a gente pensa, puxa, mas vamos controlar. Como é que é esse controle só no olhômetro? Chega um momento que você já consegue, só de olho, saber mais ou menos a quantidade dos alimentos. Porque é importante a gente ter esse controle, até o nosso corpo e a nossa mente entender, saber observar, né? Então é de muita ajuda numa cozinha independente, tá? Mas nesse nosso processo, essas balancinhas, comprem, não é caro, viu, gente? Não é nada caro, não. Então vamos lá, a gente vai ter que pesar os nossos macronutrientes. Vamos lembrar quem são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gorduras, tá? A gente vai ter que fazer o quê? Na nossa alimentação do dia, a gente vai ter que pesar e fazer uma divisão. A gente vai ter que dividir esses 3 do nosso dia. Se nós fazemos, por exemplo, se você faz 4 refeições, você vai ter que dividir durante essas 4. Se o seu dia você faz 5 refeições ou 6, você vai ter que dividir no seu dia os macronutrientes nessas refeições. Isso é muito importante. Outro detalhe, gente, às vezes a pessoa pensa assim, mas até a noite, e o que eu faço? Meus horários são complicados. Você tem que pensar no seu dia, a partir do momento que você levanta até antes de você deitar. Esse é o teu dia, independente para quem de repente trabalha à noite e dorme de manhã. Ele vai ter o período do dia dele. E isso é muito importante, que as pessoas se confundem, né? Lógico, em questão de carboidrato, de gordura, a gente não tem que comer muito carboidrato, muita gordura e dormir. Isso vai ser um veneno para o seu organismo. Ele vai... Porque assim, na hora que você vai dormir, gente, o que acontece com o nosso corpo? Ele vai desacelerar.
Isso é um mecanismo no nosso corpo. Quando ele desacelera, a nossa digestão também vai desacelerar. Vocês imaginam que é vocês estarem ingerindo carboidrato que normalmente são pesados ou gordura, né? Não estou falando da proteína ainda, tá? Mas também, se ingerir muita proteína, teu estômago vai sentir. Então você imagina, você coloca muita quantidade de comida, né? Dos 3 macros. Aí o que acontece? O teu organismo caiu tudo aquilo no estômago. Aí não dá 10 minutos, você capota, tá? De cansaço, enfim, é teu horário, não sei, mas você entra em sono. Quando você acontece isso, o teu organismo vai desacelerar, a tua digestão também. O que acontece? Aquilo vai ficar dentro do seu estômago por muito mais tempo do que deveria. Né? Muitas vezes as pessoas acordam durante a noite passando mal, com refluxo, se sentindo mal, porque fez tudo isso, tomou muito leite na hora de dormir, comeu muito e foi dormir. Imagina deitado, ainda sem movimento, o organismo em passos lentos. O que você faz com você mesmo? Então isso é muito importante vocês observarem que a gente tem que dividir, mas ter, né, usar o tico e teco aí para entender que na hora de dormir não é hora de comer bastante e dormir, gente. Não é horário. Você tem que esperar, pensar o quê? Você vai se alimentando, só que durante o dia você vai queimando. Você dá a oportunidade do seu organismo trabalhar, porque ele está no passo normal dele. Agora, na hora de dormir, não. Ele também quer descansar e você não dá descanso para ele. É onde muitas vezes, com o tempo, você vai ter problemas de esôfago, de estômago, de intestino, entendeu? Porque você não fez, não deixou ele também trabalhar na hora que ele precisava e descansar na hora que ele precisava. Bom, mas como é que eu fico sabendo quanto eu tenho que ingerir, que eu tenho que comer durante o dia, né? Essa divisão dos macronutrientes. A primeira coisa, gente, é saber vocês, cada um, ter a definição do que vocês querem. Isso é tão importante em relação a treino, né? Ao corpo. Um exemplo, como eu falei no começo do vídeo, em alguns momentos, você quer ter um abdômen de gominho, trincado, ou você quer ter um abdômen magro? Gente, respeito qualquer opinião, porque cada um tem vontade de ser da forma que quer ser. Aí é que tá. Cada um pode ficar da forma que quiser, né? Mas como a gente está falando nessa questão de emagrecimento, né, de hipertrofia do músculo do abdômen, é importante esses 2 caminhos. Diante desses 2 caminhos, a gente consegue saber o que tem que fazer e qual é a mágica. Que, na verdade, de mágica não tem muita coisa, né, gente? As pessoas pensam que assim, não é. É tudo um processo, treino, foco, dedicação, entendimento, disposição de realmente querer fazer o bem para você mesmo. Para você, para sua mente, para o seu corpo, para os seus órgãos. Né? E que isso vai refletir no seu visual. O seu visual vai ficar melhor porque você está cuidando da parte interna. A partir do momento que você cuida da parte interna, do que você, que é o responsável, coloca na sua boca, você vai ver que o seu visual vai melhorar, seus órgãos vão estar com muito mais saúde, a sua mente vai estar diferente, você vai ter possibilidades de fazer muitas outras coisas na vida que você quer fazer e que muitas vezes você não faz ou por dor ou por um excesso de peso. Então, gente, observa tudo isso. Essa é a grande mágica da vida, né? Vamos lá que agora eu vou ensinar como é que funciona essa divisão. Eu vou explicar agora quanto, na verdade, a gente tem que saber, né, o quanto tem cada um. Quando a gente fala mesmo na questão de quanto vale, né, os macronutrientes, a gente tem que pensar o quê? O carboidrato. Quando eu estou ingerindo 1 grama de carboidrato, isso significa 4 calorias. Então, estou ingerindo 1 grama de carboidrato, equivale a 4 calorias. E a proteína? A proteína é igual. A proteína, quando você ingere 1 grama de proteína, você ingere 4 calorias. Aí agora vem a vilã, a gordurinha, a gordura, gente. Quando vocês estão ingerindo 1 grama de gordura, ela equivale a 9 calorias.
a um pouquinho mais do que o dobro dos outros dois, né, do carboidrato e da proteína. Então, vocês viram mais ou menos como é essa medição? E aí que tá, uma coisa que é legal vocês observarem, que é o que eu já falei, o carboidrato e a proteína, eles têm a mesma quantidade, mas aí é que vem a vírgula, né? A questão aí, que é o seguinte, tudo isso, eles podem ter têm o mesmo valor, né? Só que, na verdade, o que acontece? Isso vai depender da forma que depois eles vão se diferenciar, na forma que eles se transformam no nosso organismo, tá? Porque cada um deles tem uma função no nosso organismo. E aí é que tá, é um assunto também complexo, que a gente vai ter que falar em outro vídeo. Mas é importante assim, eles podem ser iguais, mas a forma que eles vão trabalhar no nosso corpo é que difere cada um deles. Aí é que tá, a gente vai estar falando um pouco mais agora dessa questão aí de como eles vão entrar no nosso organismo. Vou ensinar para vocês quanto vale cada um dos macronutrientes. Então, o carboidrato. Quanto vale um carboidrato? 1 grama de carboidrato, gente, equivale a 4 calorias. Proteína. 1 grama de proteína equivale a 4 calorias. Gordura. 1 grama de gordura equivale a 9 calorias. 9 calorias, um pouquinho mais do que o dobro. Mas vamos lá. Quando eu estou falando quanto cada um equivale, vocês repararam que o carboidrato e a proteína, 1 grama de cada um deles equivale a 4 calorias? Eles são iguais. Então, carboidrato, 1 grama, 4 calorias. Proteína, 1 grama, 4 calorias. Só que aí é que tá, eles podem ser iguais equivalendo a 4 calorias. Porém, o que eles são diferentes? Eles são diferentes a partir do momento que eles entram no nosso organismo. É a forma que o nosso organismo vai trabalhar tanto o carboidrato quanto a proteína. E o que é importante lembrar, carboidrato, ele nos dá energia, agora a proteína não. A proteína, em alguns casos, ela vai nos dar energia, mas não é a função principal da proteína, e sim do carboidrato. Então, gente, por exemplo, né, se eu comer 10 gramas de carboidrato, eu estou adquirindo, vamos fazer a conta, 40 calorias, correto? Faça uma continha aí. E a gente vai pensar assim, e como que eu posso baixar isso? Porque essa é a nossa intenção. Quando a gente pensa em processo de emagrecimento, em hipertrofiar o abdômen, né, ou a questão, como eu falei, do corpo em si, a gente tem que pensar em baixar calorias, que é isso que a gente está falando desde lá de trás. Estou ensinando como medir, como entender, para vocês conseguirem, a intenção é baixar, né, essa questão aí, principalmente das calorias, dos carboidratos, e balancear, que não podemos esquecer, carboidrato, proteína e gordura, tem que balancear. Mas aí é que tá, a gente vai fazer uma média, gente. Então, vamos começar a pensar o seguinte, né? Se vocês comerem 10 gramas de carboidrato, vocês vão estar adquirindo 40 calorias, correto? Vejam lá, façam uma continha para vocês verem que eu tô certa nessa conta. E como que a gente vai baixar isso? Aí é que tá a questão, né? Então, a gente vai estar fazendo uma média. Eu vou estar usando um exemplo, gente. Por exemplo, o seguinte, uma pessoa que mede 1,65 de altura, pesa 78 quilos, tá? Se a gente colocar essa pessoa como um exemplo, a gente vai fazer a continha do IMC dela. O IMC dela vai dar 28,7. Isso vai estar mostrando que ela tem um sobrepeso, tá? Então fiquem atentos, olhem a medição que eu fiz aí. A pessoa tem 1,65 m, pesa 78 quilos, o IMC dela é 28,7, tá? Sobrepeso. A taxa do metabolismo basal dela é de 1.649, ou seja, a questão do carboidrato é igual a 412 gramas, tá, de carboidrato por dia, que seria o consumo dela. Diante a essas medidas, deu 412 de carboidrato por dia. Isso é o suficiente para ela sobreviver,
para ela viver. Como eu falei para vocês, a gente tem que estar ingerindo carboidrato, proteína e gordura, tem que ter um equilíbrio, mas assim, o quanto a gente precisa para sobreviver? Essa pessoa precisa de 412 gramas. Só que aí é que tá, é para ela viver, mas não é para ela entrar num processo de baixar essas taxas, né, de emagrecimento. Então, se ela quer emagrecer, ela tá vendo que ela, porque é o detalhe, não estamos falando de uma pessoa magra, nós estamos falando de uma pessoa que já atingiu o sobrepeso. Então, é nítido, né, uma questão médica até, que essa pessoa tem que baixar os níveis, principalmente de gordura dela do corpo. Então, no nosso exemplo que a gente usou dessa pessoa que eu citei acima, o quanto ela precisa ingerir por dia para ela estar baixando os níveis de gordura, principalmente do corpo. Aí é que tá, quando a gente fala em baixar, é importante a gente usar uma outra palavrinha para aí vocês irem ficando mais familiarizados com ela, que é o déficit, né? A gente fala muito em déficit calórico, né? É porque isso, a gente precisa, para a gente emagrecer, se a gente consumir demais, a gente não vai emagrecer muito, então a gente tem que baixar essa nossa ingestão de caloria, por isso o déficit calórico. Usando o exemplo da pessoa que eu dei, por exemplo, ela tem que ter entre 1.402 e 1.420 calorias por dia, em dias de descanso. Isso que vocês vão ver que vai ter uma diferença. Então, em dias de descanso, ela tem que ingerir, em média, de 1.402 a 1.420 calorias por dia, sem treinar, tá? Detalhe, sem treinar. Aí que tá. Em dias que ela fizer cardio, de 1.550 a 1.570 calorias. Agora, em dias que ela treinar força e cardio, ela vai ter que aumentar um pouco essa ingestão de calorias. Ela vai ter que aumentar para mais ou menos 1.790 a 1.820 calorias por dia. Gente, mas aí é que tá. Vocês viram a conta? A gente começa a aumentar as calorias dependendo do que a gente está fazendo. Em descanso é uma coisa, em dias de treino de cardio é outra, que a gente já aumenta essa ingestão de calorias. E quando a gente treina força e cardio, a gente tem que aumentar, senão o nosso corpo não vai aguentar. Aí é que vocês vão falar para mim também, Márcia, mas aí é que tá, essa pessoa não vai estar engordando? Porque eu tô aumentando a caloria dela, né? Eu tô falando para vocês até agora que a gente tem que baixar calorias, mas aí ao mesmo tempo eu começo a falar para vocês que a gente tem que aumentar. Vocês vão falar, Márcia, você tá doida ou eu que tô ficando doida? Quem que não tá entendendo? Aí é que tá, por isso que eu tô explicando. Tudo existe a diferença e tem o porquê. Quando vocês estão em descanso, para que vocês vão ingerir mais calorias se vocês estão em descanso? Né? Não tem o porquê, que é onde engorda. Eu tô lá parada, tô sentada na frente do sofá vendo uma série, o que vocês quiserem. Tô na frente do computador e tô comendo. Não preciso disso, é onde eu vou engordar. Só que aí na hora que eu já começo a fazer um cardio, vou lá fazer o meu jump, vou lá fazer uma bike, vou caminhar, vou correr, eu preciso ter uma ingestão de caloria maior, porque senão meu corpo não vai ter energia, né? Força para fazer aquilo. Só que na hora que eu dou um combo nele ainda, imagina, se eu estou fazendo que nem eu, gente, eu faço isso. Eu treino força e cardio muitas vezes no mesmo dia e na sequência. Entendeu? Tudo depende do dia do que eu estou fazendo. Então, nesse dia, eu preciso ingerir uma quantidade de calorias maior. Porque olha o que eu vou tirar do meu corpo e eu vou precisar de mais energia para conseguir tudo aquilo sem passar mal. Eu não posso passar mal no meio do treino, eu não posso ter fraqueza, tontura no meio do treino, né? Então a gente tem que tirar a energia do corpo. E como que a gente coloca energia? Como eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar os 3 macros, principalmente o carboidrato, que seria a nossa maior fonte de energia, sem esquecer disso também. Aí é que tá, vamos voltar. Quando uma pessoa, até para vocês entenderem, que nem um exemplo, quando a gente pratica atividade física, e principalmente cardio, a gente vai estar eliminando aí, gente, 600 calorias. Em média, um treino bom, ele vai estar tirando ali, você consegue perder umas 600 calorias ali. Tudo depende de você, a intensidade. Porque também não adianta ir lá fazer um HIIT
Não, tem que pauleira. A pauleira faz vocês perderem, não esqueçam disso. Lentidão não é a hora. Então, vamos voltar para vocês entenderem. Então, vocês viram como é importante, nesses dias de um treino mais forte, principalmente de carga e cardio, vocês aumentarem a caloria, porque vocês já vão estar perdendo em média 600 ali brincando. Então, vale a pena vocês observarem e começar a entender como isso acontece. E aí é que tá. Uma outra coisa muito importante que é assim, quando a gente pratica exercício físico, né, seja também a questão de força, de cardio, o nosso metabolismo ele vai ficar diferente. Muito diferente daquela pessoa que está sedentária, que não está fazendo nada, que ela só pratica, na verdade, os movimentos para ela sobreviver. Que é caminhar, levantou da cama, varreu, foi até a esquina, sentou no carro, dirigiu, voltou, enfim. Ela não praticou um exercício físico, que é diferente, gente. Depois a gente conversa mais a respeito disso, mas é bem diferente. E aí que tá. Quando a gente pratica exercício físico, o nosso metabolismo acelera. E não precisa ficar tomando nenhum acelerador, não. Estou falando que já é da própria prática do exercício, porque quando vocês fazem um exercício de força, isso vai fazer com que o metabolismo de vocês acelera. Quando faz cardio também, então só isso já vai fazer o metabolismo de vocês ficarem diferente de uma pessoa sedentária. E nisso vocês vão estar queimando gordura. O metabolismo acelera, isso vai contribuir e ajudar para vocês terem a famosa, né, e a tão querida, né, queima de gordura que a gente está buscando para também definir o abdômen, não só o abdômen, mas principalmente o abdômen. Aí é que tá. Quando essa pessoa começa a perceber que os carboidratos também estão baixando ou estão subindo, a gente também tem que pensar nisso. E a gente não pode esquecer, gente, eu estou falando muito do metabolismo, né? Que ele acelera quando você pratica o exercício físico. A gente não pode esquecer, é uma coisa muito importante, da nossa massa muscular. Porque assim, a partir do momento que você faz exercício de força, principalmente os de força, a nossa tendência é aumentar, né, gradualmente a sua massa muscular. Ela é fantástica, porque conforme você vai aumentando a sua massa muscular, vamos brincar, né, de uma forma simples, ela vai comendo a nossa gordura. Ela vai fazendo com que o nosso corpo tenha uma substituição. Onde tem muita gordura, essa massa magra ela vai tomando conta, tá? Que é onde a gordura vai desaparecendo. Um exemplo, a gente está falando do abdômen, que a gente tem que tirar a camada de gordura. Conforme a gente vai estar fazendo, né, o exercício físico, exercício de carga, cardio e alimentação, essa gordura ela não vai mostrar o músculo que está embaixo. Quem que é o músculo? É a nossa massa magra. A gente vai aumentando a nossa massa magra, né? E isso vai fazendo a gordura desaparecer. Então é uma coisa muito importante vocês entenderem essa questão aí do metabolismo, mas da massa magra, o que acontece com o nosso corpo conforme a gente vai diminuindo a gordura. E o que é importante observar e entender, sem também pensar, voltando lá atrás, que na hora que vocês se pesarem na balança, quando chegar nesse nível, que vocês estão apenas, eu não estou perdendo peso. Não, vocês podem estar aumentando a massa magra, por isso vocês já chegaram numa situação que não vai ter tanta gordura para perder tão facilmente, né? É um processo, lembra que eu falei? A gordura que mais a gente tem no organismo, né, no nosso corpo, no pedaço do nosso corpo, essa gordura que está em maior quantidade, ela demora um pouquinho mais para sumir. E a gente não pode esquecer que o nosso músculo, ele precisa de energia, né? Isso é muito importante entender, né? Quando a gente vai fazer o exercício, o músculo, ele vai precisar da nossa energia. E onde ele vai buscar isso? Ele vai buscar principalmente de onde? Dos carboidratos, tá? Que são fontes de energia, mas também vai buscar das nossas gordurinhas. Aí é que tá. Então vocês têm que lembrar disso, o músculo precisa de energia. Então é onde ele vai estar buscando também nas nossas gordurinhas, que é o que a gente está buscando. A gente quer diminuir as nossas gorduras. Só que então, aumentando a massa magra, ele vai buscar na nossa gordura, porque ele precisa de energia, então carboidrato e gordurinha. Então, gente, a gente tem que começar a pensar o seguinte.
Quando uma pessoa ela começa a emagrecer e emagrecendo, a quantidade de carboidratos que ela está ingerindo no dia também vai diminuir. Ela não vai poder consumir a mesma quantidade de carboidrato que ela estava consumindo quando ela estava no sobrepeso. Eu dei o exemplo dessa pessoa que ela estava com 78 quilos, mas aí é que tá, com 78 quilos ela ingeria uma quantidade de calorias por dia. Ela não pode estar fazendo isso para o resto da vida dela. Ela vai ter que sempre estar refazendo o teste de metabolismo basal dela, porque senão ela vai ficar fora, né, dos parâmetros atuais dela. É isso, tá, a pessoa começa numa situação, só que depois fazendo certinho, ela vai estar diminuindo. Ela vai estar melhorando, então ela não pode ingerir a mesma quantidade. Isso é muito importante vocês observarem, porque assim, não é só estar comendo e não estar observando essas questões também de quanto vocês precisam ingerir durante o dia. Né? Lembra que eu falei durante o dia, durante as refeições, usando a balança, toda a questão, vocês têm que estar refazendo o teste para saber como é a questão atual de vocês. E outra coisa, relembrando, vocês têm que ingerir uma quantidade de calorias quando vocês estão apenas descansando, né, em dias sem treino, mas vocês têm que observar que, lógico, mesmo que vocês estão num patamar que vocês baixaram daquela época que a pessoa estava com 78 quilos, então essa pessoa baixou. Só que depois ela vai treinar, ela tem que aumentar se for só de carga, se for só de cardio, se for os dois juntos, então, né, vocês têm que pensar sempre levando em consideração isso, pedir ajuda, né, orientação de um profissional, de um nutricionista, ter um acompanhamento, né, de todos os profissionais que são envolvidos nesse processo de emagrecimento. Isso é muito importante vocês terem em mente. Agora vamos entender um pouco dos carboidratos simples, né? O simples que está na mesa de todo brasileiro, por exemplo, arroz branco, né? O arroz branco, a farinha, na verdade a refinada, o açúcar também comum, o demerara. E aí é que tá, eles estão em muitas das receitas que a gente acaba fazendo durante o nosso dia. Aí é que tá, então não é só comer eles puro, eles estão contidos em alguma receita do nosso dia a dia. Esses são os carboidratos simples. E vocês têm que entender, quanto mais vocês consomem, maior o corpo de vocês vai absorver esse tipo de carboidrato que seriam considerados vilões. Tá? Isso que é importante. Eles é que são considerados em grande quantidade, principalmente, os vilões. Outra coisa, seria a gente pensar também agora nos carboidratos complexos. Quem são? Os carboidratos complexos, que nem assim, ó, a gente não falou do arroz branco? Para ele, no complexo, é o arroz integral. Né? Olha a substituição aí, ó, a gente já pensando em substituição. Então, o arroz integral, a batata doce, que eu amo mesmo, sempre, desde pequena, sempre gostei de batata doce, é uma delícia. Colocar no cardápio é uma maravilha, é uma grande fonte de energia, né? Então, assim, outra coisa, a mandioca também, que a gente pode lembrar, as castanhas, mas assim, castanha, amendoim, tomem cuidado também com a quantidade. Não é porque são carboidratos do bem, os complexos, é que vocês também têm que começar a ingerir em grande quantidade, senão ele também vai se tornar um vilão. Quantidade é sempre, né, sempre é uma questão de vocês observarem. Uma outra coisa que vocês também têm que pensar, grão de bico, né? A gente tem vários aí outros carboidratos que são considerados os carboidratos do bem. E eles também, que nem um exemplo, que é bom, é legal falar, as castanhas e o amendoim têm gordura boa, né? Então, lembrem-se, apesar de ter a gordura boa, também não pode ser em grande quantidade, como eu acabei de falar. Mas vocês entenderam as diferenças de, principalmente, quem são os carboidratos considerados simples, os complexos, que a gente pode comer também os simples, gente, pelo amor de Deus, pode, mas em poucas quantidades. Mas a gente tem, se você quer hipertrofiar o abdômen, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que diminuir a ingestão, né, dos carboidratos simples, substituir pelos carboidratos complexos, tá bom? Observando as quantidades, tudo direitinho, se você é alérgico ou não, porque aí é uma outra questão.
Muitas vezes as pessoas têm alergia a alguns tipos de castanha, principalmente é um alerta que eu dou. Você tem que observar você. Muitas vezes, que nem assim, ó, eu tenho intolerância à lactose, o outro não tem que observar isso. E quando você não sabe, você também tem que começar a observar os sinais do seu corpo e procurar um médico. Porque muitas vezes você pode ter intolerância a glúten ou à lactose e por isso você passa mal quando você ingere algum tipo de alimento. Então fica também uma outra dica aí que eu sempre dou. Então sempre se observem, gente, isso aí é a melhor coisa que tem, tá bom? Mas deu para entender o que é um e o que é outro, que nem sempre eles são vilões, tá? E mesmo sendo do bem, também tem que ser observado. Gente, então, ó, falando agora novamente, né, vamos continuar o assunto dos carboidratos, das diferenças deles, que é o simples e o complexo. Aí é que tá, o complexo, gente, quando a gente está ingerindo o complexo, ele demora mais tempo do nosso corpo digerir, é de uma forma mais lenta. Então, para ele ser convertido em gordura, isso também acontece de um processo mais lento. E isso é importante para nós. Então, ele é digerido por um tempo maior e ele demora mais para virar gordura. Uma outra coisa importante também é que ele eleva o nosso nível de glicose no sangue, porém também de uma forma lenta, que isso ajuda muito a gente porque é um período mais longo, então ele faz tudo mais devagarzinho e é melhor para o nosso corpo, diferente do carboidrato simples. O carboidrato simples já é o inverso. Ele já entra no nosso corpo e já é digerido rapidamente, né? E ao ser ingerido rapidamente, muitas vezes o que acontece? A gente vai ter fome mais cedo, né? E tendo fome mais cedo, a nossa tendência é consumir mais daquele carboidrato. Consumindo mais daquele carboidrato, o que acontece? A gente passa a engordar, a gente vai engordar. Então, olha como é muito melhor vocês fazerem substituições com o carboidrato complexo, né? E também é isso, que eu comentei do complexo. O complexo, ele também vira glicose, só que ele demora mais tempo, né, dentro do nosso organismo. Agora, o outro não, o simples não, vira glicose rapidinho, né? Então, eles são inversos, né? O que acontece com um e o que acontece com o outro dentro do nosso organismo. Então, vale a pena vocês observarem as substituições, né? Então, a gente está explicando um pouquinho mais de como é que funciona esse processamento dele, né, do carboidrato dentro do nosso organismo e qual é o benefício de consumir mais, né, na nossa dieta e consumir mais dos carboidratos complexos. Então, deixem para consumir o carboidrato simples uma vez ou outra. Mesmo assim, gente, olha, o benefício de se tirar o açúcar refinado é muito grande, né? Principalmente do açúcar refinado. Então, a farinha branca, né? São coisas que se vocês tirarem, vocês vão se sentir muito melhor, mais leve. Essa questão de saciedade que eu comentei, o carboidrato complexo, por ele demorar mais, de ser digerido no nosso organismo, vocês vão demorar mais para ter fome. Vão estar bem alimentados, vão ter energia, as funções do organismo tá tudo direitinho, tá tudo funcionando como tem que funcionar. E é isso, vocês vão demorar mais tempo para ir correr atrás de algum alimento, diferente do carboidrato simples, que a fome vem rápido, né? Então lembre, ó, um exemplo, eu adoro macarronada, mas assim, na hora que vocês comem um pratão de macarronada, reparem, comecem a observar como a fome vem rápido, isso se for o macarrão de consumo normal, né, de farinha branca. Agora, se vocês comerem um macarrão integral, já é diferente. Lógico que tem todos os acompanhamentos. Vocês não podem esquecer que quando a gente fala, nós não estamos pensando numa refeição que só tem carboidrato. A gente, para ter uma refeição completa, a gente tem que ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e também de gordura. A gente não pode esquecer, não é comer uma coisa só. Nosso organismo não foi feito para uma coisa só. Observem, ainda mais vocês, eu entendo e eu respeito qualquer opinião, qualquer entendimento, mas eu vou passar o meu entendimento, a minha forma de pensar. Nosso corpo, ele foi feito para isso,
é uma diversidade. Nós precisamos de várias coisas para que a gente possa se manter vivo e saudável. A única coisa é isso, a gente tem que ter o equilíbrio. Uma coisa legal de vocês pesquisarem é a questão da sabedoria oriental, principalmente. Eles falam muito disso. E uma outra coisa que você é o que você come. Então, isso é bom vocês pararem e começarem a refletir. Não adianta depois, como eu falei nesse vídeo também, a gente reclamar dos efeitos que o nosso corpo produz diante as agressões que nós mesmos vamos propiciando para o nosso organismo. Porque tudo que vocês fazem no seu dia, na sua semana, no seu mês, vai refletir na sua vida, né? De como você vai viver, se mais ou menos, se você vai ir muito mais vezes no médico, se você vai passar mal, se você vai ter que tomar remédio, enfim, se você vai se sentir indisposto, vai deixar de fazer muita coisa que você gosta porque está com dor e está se sentindo mal. Então comecem a pensar nessas substituições, como eu falei até agora, de carboidrato, principalmente nas substituições de carboidrato. Mas também a gente vai falar mais em outras situações da questão também das proteínas e das gorduras, porque também existe a gordura do bem e a gordura do mal. E mesmo a gordura do bem, como eu acabei de falar das castanhas, vocês não podem também, porque é uma gordura do bem, sair comendo 1 quilo de castanha. Isso não vai ajudar de forma alguma. E um outro detalhe, gente, que é importante vocês sempre estarem atentos e perguntarem para os seus médicos e nutricionistas, é a questão das castanhas. E outra coisa, até do chá. Mesmo o chá não tendo a relevância agora do assunto, mas é importante falar. A gente não pode comer qualquer castanha, não é todo mundo que pode, porque às vezes você pode ter uma alergia, né? Como tem de camarão. Eu posso comer camarão, mas muita gente não pode, né? Então vocês têm que começar a observar isso, que às vezes a gente não pode comer tudo. Chá, a mesma coisa, tá cheio de chá aí no mercado e na internet, as pessoas dando receitas também, nossa, mágicas de chá, mas nem todo chá você pode consumir. De repente, sua mãe pode, sua irmã pode, seu pai pode, mas você não pode. Então, observem também a questão dos chás, tá bom? Que não tem milagre, gente, é equilíbrio. Não adianta tomar um monte de chá e depois comer pra caramba. Não vai adiantar nada. Ficar no sofá, vendo TV, parado na frente do computador, entendeu? Sentado, deitado, enfim, não vai adiantar. Você vai continuar sem saúde, entendeu? Da mesma forma que você tá, que nem foi o caso desse exemplo que eu dei da obesidade. A pessoa está em sobrepeso ou obeso ou obesidade mórbida. Se ela não mudar os hábitos dela, o que ela está ingerindo, a mente dela, fazer o corpo se mexer, o corpo é feito para se mexer. A gente tem que movimentar o corpo inteiro, a mente. A mente, se atrofia a mente. Você pode pegar um Alzheimer no futuro. Você pode ficar sem memória, porque você não pratica, você não lê, você não estuda, você não faz nada diferente. Você faz sempre a mesma coisa. Não pode. E para o corpo a mesma coisa. Tanto que a gente vai falar disso. Exercícios para dar efeito também e ter um efeito legal no nosso corpo, você não pode fazer sempre a mesma sequência do exercício. Sempre o mesmo tipo de exercício, que nem a gente está falando de abdômen. Eu não posso fazer sempre o mesmo. O músculo não vai ter estímulo. A gente tem que fazer situações com estímulos diferentes. Isso é uma outra coisa importante de falar para vocês. Tá vendo como não é mágica? É tudo um processo, entendimento, etapas, né? E é isso. A gente tem que aprender, a gente tem que entender e entender o nosso corpo, gente. Tá bom?